perdão de Deus, mas preciso muito mesmo. Se você precisa também, eu acho que é o momento, né? Não sou eu que tenho que decidir se você deve ou não pedir perdão. É você que decide. Então, é o momento também, além de outros momentos que você deve ter durante o dia aí, que você ora, que você fala com Deus, mas agora é um bom momento para você buscar o perdão do Senhor. Nosso Senhor, nosso Pai, Deus único, todo-poderoso, maravilhoso, santo, fiel, verdadeiro, não engana ninguém, não enrola ninguém, não se faz de desentendido. É a radicalidade do nosso Deus. Sim, sim, não, não. Deus é assim. Não tem meio termo. É a Ti, Senhor, que nós glorificamos e adoramos nesta manhã. É pelo Senhor que a gente se junta aqui. É para Te adorar. É para Te exaltar, é para glorificar, engrandecer o Senhor na santíssima beleza da Sua majestade. Aguardamos o Senhor vir resgatar a sua igreja, buscar a sua igreja. Enquanto isso não acontece, continuamos aqui, adorando o Senhor, cultuando o Senhor. Todos os dias continuamos aqui a proclamar a Tua palavra, a ouvir a Tua palavra. Continuamos aqui como igreja do Senhor, crescendo um pouquinho, um tiquitinho que seja, cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. E hoje não é diferente. Vamos aprender na Bíblia coisas que o mundo inverteu na nossa cabeça. Fala conosco. Esta é a minha oração. Por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus, aquele que aguardamos. Amém. Hoje vamos falar do que é necessário. O que é necessário. Eu vou repetir isso porque isso eu já falei muitas vezes. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente precisa, irmão, irmã, mesmo um mínimo de dúvida, a gente precisa esclarecer. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não fica gritando na sua orelha, dentro da sua cabeça. Tem gente que acha que é assim. Está lendo a Bíblia, não entendeu? Eu não entendi o quê? Eu não entendi alguma palavra. Aquilo que eu acho que eu sei desta palavra se encaixa aí no que está escrito. Eu não sei o que quer dizer, então eu preciso procurar o que quer dizer. O sentido da frase, enfim. Senão a gente não vai entender a Bíblia. Senão a gente vai ler. Se eu perguntar para você os cartazes que você leu ontem, sei lá o que você leu, você se lembra? Agora, da Bíblia a gente precisa se lembrar, porque ela é que nos conduz
no dia a dia para o nosso Senhor. Né? Então não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida. Nós temos o nosso grupo ali. Eu fico feliz porque eu acho que todo mundo entende lá maravilhosamente bem a Bíblia. Eu fico felicíssimo. Tem dia até que eu quero perguntar ali no grupo para os irmãos. Mas tem hora que eu fico pensando, será que o pessoal entende tudo mesmo ou eles não leem? Eu fico pensando, não posso pensar? Bom, enfim. Se você puder abrir sua Bíblia, em Lucas, capítulo 12, versículos do 13 ao 15, daqui a pouquinho a gente vai falar disso daqui. Irmã Márcia, que Deus abençoe a senhora, viu? Te guarde, te sustente, te proteja, te alimente espiritualmente. Que a graça infinita do Senhor esteja sobre a nossa irmã Márcia, mãe do nosso querido Edgar. Está abrindo aí Lucas 12, do 13 ao 15. Hoje eu vou dar uma cutucada nas minhas irmãs. Não fiquem bravas, hein? Cutucada no sentido de, é óbvio, mas é que sempre é bom esclarecer, né? Esclarecendo a gente já cria problema, imagina se eu não esclarecesse. Cutucada no sentido de provocar, no sentido de mexer com você. Essa é a cutucada. Tem um golinho de café aqui, eu não sei se eu bebo antes de falar ou falo antes de beber o café. Você gosta de matemática? Eu vou dizer para você com sinceridade, eu não gosto. É necessário, hein? Mas eu não gosto. Mas existe uma fórmula matemática e você precisa entender isso que eu vou falar. Você deve usar essa fórmula para tudo. Você também não, Marília? Você deve usar essa fórmula para tudo na sua vida. Tudo é N mais 1. N é aquilo que você tem. E mais 1 é aquilo que você precisa ter. Então, N mais 1 é igual a mais 1. Ninguém usa essa fórmula. E esta fórmula ela é reveladora, viu? Essa fórmula matemática é terrível. Porque N mais 1 mostra para cada um de nós como nós somos gananciosos. Como a ganância está presente no coração do homem. Isso vem lá do jardim do Éden, né? Adão e Eva, os nossos pais,
Eles queriam mais. E o diabo sabia disso. O diabo estava ali observando Adão e Eva, né? E ele viu, esses dois aí estão querendo mais. Mais, mais e mais. Eu vou pegar esses dois. E ele ofereceu para Adão, ou melhor, para Eva, e Eva levou para Adão, mas o culpado é Adão. O culpado é Adão, porque Adão aceitou o que Eva falou. O que o diabo ofereceu? Ofereceu que eles poderiam ser como Deus, porque eles queriam mais. E hoje isso continua acontecendo. A gente vê aí todo dia. Eu tenho até vergonha de falar, porque eu acho que eu acho que eu parei no tempo, não sei. Eu abro a internet para ver o dia, por exemplo, agora de manhã eu já vi que um navio bateu numa ponte lá e está o maior rebuliço lá na América, né? Não sei se você já está sabendo. Teve gente desaparecida, enfim. Bom, é para ver essas coisas, para saber o que está acontecendo. Mas a gente vê um monte de nome hoje na internet. Quem que é essa pessoa? Quem que é esse ilustre desconhecido? Né? Não sei se é um artista, se é um cantor, não sei quem é, um escritor, não sei quem é, um monte de nome. Aí a gente vai descobrir que essa gente paga para que os nomes sejam colocados lá nas notícias, tal, né? Por quê? Porque o homem quer fama, o homem quer destaque. E fama, destaque, mais dinheiro. Isso que as pessoas buscam. Qualquer pessoa hoje busca isso: fama, destaque, sucesso, dinheiro. Isso aqui eu vou pular. Isso aqui. E a ganância, estou falando não especificamente, mas estou me dirigindo, e as irmãs já vão entender por que eu estou falando com elas, assim, quase que diretamente, né? Olhando aí, ó, no seu olho, minha irmã. Eu estou olhando para você, ó, pro seu olho, sem nenhum receio de falar isso para você. Você pode não gostar, talvez a grande maioria não goste, mas não é só para as irmãs, os homens também. E Lucas registra essa coisa da ganância. Registra um discurso que o nosso Senhor Jesus faz, e esse discurso está registrado, narrado em Lucas capítulo 12, versículos 13, 14 e 15. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele lhes disse: Cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste
na quantidade dos seus bens. Todo mundo sabe disso. Quem é que não sabe? Olha, eu não sou o que eu tenho, eu sou o que eu sou. Mas, se você não tem nada, você não frequenta determinados lugares, você não é amigo, conhecido de determinadas pessoas, e aí você não faz parte de determinadas reuniões e você fica para trás. Hoje, já de um bom tempo a esta parte, a pessoa vale, na verdade, o que ela tem, não o que ela é. E a gente vê isso, né? A pessoa é o que ela tem um bom cargo, um bom emprego, uma boa casa, ela tem bens. Não importa se ela tem caráter ou não. A gente viu aí agora, ontem, né? Se é um estuprador pobre, fica na cadeia. Mas como o estuprador é rico, ele paga e me parece que vai receber esse dinheiro de volta aí daqui a um tempo. Ele paga e fica livre. Então, essa história de que cadeia é para pobre é verdadeira. Cadeia é para pobre. Pobre que fez coisa errada, né? E a Bíblia Sagrada não dá muito detalhe sobre as coisas. Né? As pessoas às vezes perguntam para onde. Não sei, não dá muito detalhe. A Bíblia não fala. Ou então a Bíblia responde logo em seguida. Né? E nesse caso aqui do pedido e queixa daquele que pede para Jesus que o irmão divida a herança, e isto nos faz analisar algumas orações que a gente faz, que essas igrejas pentecostais, neopentecostais ensinam, né? Você vê que Jesus não está preocupado com esse tipo. Isso que ele está dizendo, isso não é problema meu. Isso é um problema de vocês aí. Quem foi que me colocou como árbitro, como juiz aí? Talvez até, ninguém sabe, aquele irmão estivesse sofrendo injustiça. A Bíblia não diz. Ou talvez, a Bíblia também não diz, ele estivesse sendo ganancioso. O que importa para a gente aqui em Lucas é isso que a gente precisa começar a entender na Bíblia, gente. Não é buscar pelo em ovo. Qual que é a mensagem desta passagem bíblica? É se o sujeito estava sendo enganado, se ele estava sendo ganancioso, por que Jesus não quis ajudar? Não, a mensagem aqui é a seguinte: não devemos ser gananciosos. Esta é a mensagem. Tudo que você for mexer na periferia disso, não serve para nada. Nós temos que entender essas coisas da Bíblia, senão a gente fica correndo atrás do vento aí. A gente vai dilmar. Ganância quer dizer o quê? Ter mais ou desejar mais. Tem gente que passa a vida consegue, muitos conseguem. Passam a vida desejando, querendo, é mais, é mais, é mais, é mais, é mais. E tem isso, não, agora eu quero conquistar, é o termo, né? Conquistar aquilo, ótimo, vai lá, conquista.
E a gente precisa refletir um pouco sobre isso, irmãos. Eu sei que quando a gente fala refletir, as pessoas falam, oh, meu Deus, eu vou ter que pensar. Eu sei, ninguém gosta de pensar em coisas que podem prejudicar você. Querer mais escraviza e faz com que a pessoa ceda às tentações. Observe o que está acontecendo nesse país aqui. As últimas revelações são pessoas que sempre querem mais. Nunca estão contentes com o que têm. E aí elas cedem às tentações que vão aparecendo. Quem é ganancioso? Talvez você esteja pensando assim, será que eu sou ganancioso? Não sei. Quem é ganancioso está o tempo todo preocupado com o que ainda não tem. Ou o tempo todo preocupado com as coisas que ele mais deseja ainda. Eu não sei se você vive assim ou não, eu não sei. Não é você ter um sonho. Ah, eu tenho um sonho de ter uma casa. Não, isso não é isso. O problema do ganancioso é que ele acaba conseguindo comprar a casa, aí ele quer ter 2, quer ter 3, quer ter 4, quer ter 5, quer ter 6, quer ter 7. Ele nunca está satisfeito ou contente com aquilo que ele tem. E Jesus, aqui nesta passagem de Lucas 12, do 13 ao 15, ele fala ali de todo tipo de ganância. Porque às vezes a gente fala em ganância, as pessoas associam, né, ganância com dinheiro. Mas Jesus está falando de qualquer tipo de ganância. Você quer ver você entender o que é ganância? Porque às vezes você não entende, você acha, você aprendeu lá com seu pai, com a sua mãe, na sua família, você foi crescendo, e aí você ficou com aquela ideia do que era ganância. Mas as palavras, com o passar do tempo, ela tem os sentidos ampliados e a gente precisa entender isso. Precisamos entender, porque senão a gente... Você quer talvez você não vá... A princípio você não concorde com o que eu vou falar, mas uma hora a ficha cai. Você vai falar, pô, o exemplo não é tão ruim assim. Um dependente químico, um viciado, um adicto, é um exemplo de ganância. Fui buscar lá no lixo este exemplo para trazer. Você vê que ganância não é só de dinheiro. É por causa disso que eu estou usando o dependente químico. Ah, mas o que tem que ver? Tem que ver que o dependente químico, ele sempre precisa de mais uma dose. Aquela dose que ele vai usar, ou vai tomar, ou vai fumar, sei lá, ou vai cheirar, nunca satisfaz. Daqui a pouco ele precisa de mais. Isso que é a ganância. É um exemplo de ganância. A dependência química nunca satisfaz. Você já viu algum dependente químico falar, não, estou satisfeito, agora tá bom, já cheirei, já fumei,
já injetei, tá bom agora. Nunca tá. Ele sempre quer mais. Isto é ganância. Isto é um efeito da ganância. Esse sempre precisar, necessitar, querer mais é um efeito da ganância. É um efeito escancarado da ganância. As pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas fazem de tudo para satisfazer a ganância. E Jesus, logo depois de ter essa conversa com aquele homem, ele descreve, né? Esqueceu? Leia os versículos anteriores e leia os posteriores. Porque às vezes você lê uma coisa, não entendi, mas continua lendo. Né? Às vezes eu estou falando aqui alguma coisa, as pessoas já estão perguntando, mas eu não cheguei lá ainda, calma. Calma, é a mesma coisa na Bíblia, você quer entender ali, às vezes está nos versículos de baixo, às vezes está a explicação em cima. Jesus, ele descreve logo depois um homem rico que é abençoado com uma grande colheita, né? E a reação daquele homem foi acumular o que ele tinha, imaginando que isso ia deixar ele satisfeito. Ele pegou tudo que ele colheu e falou: quer saber? Eu vou colher tudo e vou guardar, porque aí eu fico bem, está tudo guardadinho. Mas Jesus vai falando nessa narrativa, logo depois, que naquela mesma noite, aquele homem iria morrer e não poderia gozar de tudo que ele estava querendo acumular. Olha Jesus falando da ganância aí nos versículos seguintes também. E se você observar algumas coisas interessantes, né, é isso que a gente tem que ver quando a gente lê, meus irmãos, minhas irmãs. As pessoas ficam procurando, às vezes, coisas que não tem nada a ver. Eu não estou fazendo crítica. Você pode perguntar para mim o que você quiser. Eu tenho que responder. Mas eu quero te ajudar a ler a Bíblia. Se você permitir, se você não permitir, tudo bem, o que é que eu posso fazer? Vou continuar respondendo. Mas você vai crescer muito mais na graça e no conhecimento se você permitir. Por exemplo, esta passagem de Lucas aqui, capítulo 12, 13, 14 e 15, repare quantas vezes no texto o homem rico usa a expressão minha ou meu. São pelo menos 5 vezes em 3 versículos. Eu não sei, no grego, quantas vezes, eu estou falando no português, está na tradução aqui. Esse homem só pensava nas suas posses, no seu desejo de manter uma, sabe, de ter. Irmã, quantas bolsas você tem? Você só precisa, segundo a nossa fórmula N mais 1, você precisa de, no máximo, 2. Quantos pares de sapato você tem? A gente vê toda hora a televisão mostra, né, traficante, mas não sei quem que é preso, mostra aqueles closet, né, daquelas casas maravilhosas, 100, 200 pares de sapato. Para quê?
Se na verdade eu só preciso do que eu tenho e mais um. A fórmula. É isso que eu preciso. N é aquilo que eu tenho. Eu preciso de mais um. N mais um igual a 2. Tem. Você tenha quantas bolsas você quiser, mano. Isso é problema seu, da sua conta bancária. Eu estou falando da Bíblia aqui. Só isso. Você vê que em nenhum momento esse homem ele pensa nos outros, neste homem de Lucas. Ele não pensa onde ele, onde ele morava, na família. Neste homem da colheita, na verdade, né? Na sequência ali. Era um costume de Israel, naquela época do Nosso Senhor, que quando uma pessoa tinha uma colheita extraordinária, muito boa, ele compartilhava essa colheita com os vizinhos, com as pessoas mais necessitadas. Esse homem só pensa em guardar para si, acumular, colocar, estocar. Quando eu tenho e quero guardar aquilo que eu tenho é que ocupa um grande lugar no meu coração. Está na Bíblia. Isso não, você quer? Eu não posso obrigar as pessoas a seguirem nada. Eu vou, tem que ser. Não. A gente se autoproclama cristão. Nós estamos aqui num culto cristão. Estamos aqui em nome de Jesus Cristo, adorando a Deus. Quantos de nós pode dizer nesta manhã de terça-feira que somos ricos para com Deus? Você é rico para com Deus? Ou você é rico, ou bem de vida, ou estável, sei lá. Porque isso tem que ser guardado as devidas proporções, né? Em que cada um vive, que cada um tem, né? Aquele a quem muito é dado, muito será exigido. Está vendo a proporcionabilidade? Lucas 12, 21, Jesus diz assim, a palavra final do nosso Senhor. Lucas 12, 21. Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação ou para com Deus. Quantos ternos você tem? São coisas assim. Né? Mas para você ver, são coisas. Pastor, mas eu vou todo dia com o meu terno? Não. E se você for, qual é o problema? Mas o que as pessoas vão falar. Vale mais para você, então, o que as pessoas vão falar do que o que Deus fala de você. Outro dia, já faz um tempinho aí, pastor, você está sempre com a mesma camiseta.
Eu respondi: eu aceito presente. Essa pessoa está incomodada que eu estou sempre com as mesmas camisetas. Ora, ela que me presenteie, então, porque eu não tenho uma coleção de camisetas. Eu não compro camiseta assim há quanto tempo. Agora, olha a preocupação, o que a pessoa está vendo, eu estou aqui falando, eu me esmero em trazer sempre uma palavra que esclareça, que abra a nossa mente. Sujeito foi notar que eu estou sempre de camiseta preta ou branca ou não sei o quê. Ah, mas ele só vem aqui com aquele terninho, ele só tem aquele terninho. Se você está tão incomodado, dá um terninho novo para ele, ora. Pega ele, leva lá na loja, compra. Oh, pastor, quero dar um terno para você, porque só ver você quer aquele, vamos lá. Já compra uns 4, 5. Você não está tão incomodado. Quando a gente é abençoado, de alguma forma, Deus, porque tudo que a gente tem é Deus que nos dá. Tudo que a gente tem. O irmão está escrevendo aqui, né? Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se eu morrer hoje, eu não tenho terno para ser enterrado. Deixa eu pensar aqui para não falar bobagem. Eu acho que nenhuma calça social eu tenho. Tenho, acho que um paletó. Não tenho. E daí? Poxa vida, não tenho. Mas também não, depois que eu morresse, vão me enterrar de bermuda, de cueca, de calça jeans, de tênis, tanto faz como tanto fez. Não é? Mas as pessoas notam. O homem tem que ser enterrado de terno. Quem falou isso? E tudo aquilo que a gente tem, nós temos porque Deus permite que a gente tenha. Tudo aquilo que a gente tem vem das mãos de Deus. E a gente precisa, de alguma forma, expressar a nossa gratidão por isso e não querer mais, 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 mais. Ganância, irmão, irmã, é um perigo para o nosso coração. E a minha oração hoje, de final de culto, é para que a partir de mim mesmo, todos nós venhamos a fazer um check-up espiritual. Para a gente não escorregar em direção a um coração ganancioso. Para a gente se cuidar e tomar conta do nosso coração, não só por causa do infarto, do colesterol, não. Tomar conta do nosso coração para que ele não seja ganancioso. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos gananciosos, a entendermos o que é a ganância. Às vezes a gente é ganancioso e nem sabe. Ajuda-nos. Abre os nossos olhos para as coisas que estão ao nosso redor. Fala.
queremos ouvir, Senhor. O Senhor falar não nos incomoda, não nos atrapalha. É uma alegria para nós ouvirmos a Tua voz. Fala conosco. Ajuda-nos a fazermos um exame no nosso coração, não só contra a ganância, mas contra tudo aquilo que vem nos incomodando, nos atrapalhando, impedindo o nosso crescimento espiritual. Crescer espiritual quer dizer crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a minha oração por mim e por todos os meus queridos e queridas irmãos e irmãs, e oro no nome do Cristo Jesus. Amém.